Fala galera, vocês já ouviram falar em rol taxativo? Você sabe o que isso significa e como isso influencia os pacientes de cannabis? Vai ficar sabendo logo depois da nossa vinheta, fica aí. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis. Eu sou o Sapão e no episódio de hoje vamos falar de uma decisão também do STJ, que a gente falou no episódio anterior do STJ, né? Que decidiu que o rol da Agência Nacional de Saúde, a ANS, é um rol taxativo. E o que isso significa? Vou falar pra você, mas antes de mais nada, não esqueçam de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal, comentar ou deixe seu dislike também, compartilhe o nosso conteúdo e mostra pra galera o nosso canal, que é muito importante essa divulgação feita por vocês para que o nosso canal continue crescendo. O fato é que no último dia 8 desse mês, o STJ decidiu que o rol de procedimentos de eventos em saúde suplementar, conhecido como rol da ANS, que na verdade nada mais é do que uma lista com mais de 3 mil procedimentos entre consultas, cirurgias, tratamentos, exames, entre outros, nos quais, segundo a Agência Nacional de Saúde, o plano de saúde e as operadoras não podem se negar a fornecer sob pena de suspensão das atividades ou de multa. O STJ entendeu que esse rol, essa lista, é um rol taxativo. E o que isso significa? Significa que ele é limitado àqueles procedimentos que estão ali naquela lista e que não pode ser estendido, como no caso do outro rol que era defendido, né, pela outro lado do processo, que é o rol exemplificativo, que o entendimento desse rol exemplificativo é de que não cabe à operadora, ao plano de saúde, dizer o que é ou o que não é importante ou bom de tratamento para o paciente, pois essa atribuição fica única e exclusiva do médico, né, assistente, o médico responsável, que diz que se o médico prescreveu é porque era necessário e importante, por isso ele ser uma exceção daquele rol, e por isso que o rol é considerado exemplificativo. Mas acabou vencendo ao entendimento do taxativo. Apesar dessa lista do taxativo ser atualizada de 6 em 6 meses, quando se inclui ou retira algum procedimento, gerou muita controvérsia a gravação desse rol como um rol taxativo. A decisão gerou uma ampla repercussão, saiu em vários meios, veículos aí da imprensa. Teoricamente, com essa decisão, as operadoras de plano de saúde não são mais obrigadas a custear ou cobrir qualquer tratamento que não esteja naquela lista, naquele rol taxativo previamente estipulado da ANS, da Agência de Saúde Suplementar. A decisão que foi aprovada lá pela turma da STJ permite que essas seguradoras, essas operadoras, se isentem de cobrir alguns tratamentos que eram especiais e que estavam sendo cobertos por então, especialmente se existe cura para o paciente em outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já listado na lista, né? Já listado lá no rol. O que isso quer dizer é que se tem qualquer tratamento que seja eficaz, seguro e efetivo para qualquer tipo de doença, não será aplicado outro tratamento. Então, a gente considera que essa lista, que esse rol taxativo, assim como a maioria das pessoas, é um prejuízo e um retrocesso. Mesmo com essas limitações do rol taxativo, ainda, né, como tudo no direito, ainda existem exceções. E é nessas exceções, então, que quem faz tratamento com medicina canabinoide precisa ficar ligado. A primeira das exceções é a análise do caso concreto. Se em determinado caso concreto se mostra a necessidade de cobertura de um procedimento diferente da lista, obviamente isso vai ser deferido. Além disso, existe uma exceção que é a possibilidade do paciente ou do segurado de contratar uma cobertura especial, suplementar ou fazer um aditivo para poder cobrir esses procedimentos extras, né? Que aí não seria, na verdade, uma exceção, e sim uma possibilidade de aumento, né? Porque não entra na exceção. Se você está pagando, não acaba sendo uma exceção. E a outra é a possibilidade de você, que são os casos mais excepcionais, né? Que é quando há necessidade de tratamentos especiais indicados por um determinado tipo de médico, né, ou pelo especial o médico do paciente, quando há uma comprovação científica de que aquele tratamento alternativo funciona, né? Seria o caso ali da aplicação da medicina canabinoide na epilepsia refratária, por exemplo. O que a gente vê com relação a esse
rol taxativo, de negativo, além da limitação dos procedimentos, é que os planos de saúde e as operadoras agora vão começar a se negar a fazer alguns tipos de tratamento alternativo, e aí os pacientes vão precisar entrar na justiça, ou seja, vão precisar contratar advogados, são mais custos. Caso realmente o plano não vá custear ou não possa custear, vai acabar sobrando para o SUS. Então esse é outro ponto negativo, é o direcionamento do tratamento final, caso não venha ser atendido pela operadora, pelo SUS. Então o paciente, mesmo com um plano de saúde contratado, tendo pago por ele, mas que não tem aquela cobertura necessária, eles vão ser direcionados para o SUS, que é um sistema que já não dá conta de atender a população toda, por conta do sucateamento, de vários cortes, etc. Os profissionais sobrecarregados, e aí vai acabar assumindo essa bronca também dos tratamentos não custeados pelos planos de saúde, pelas operadoras, no caso do rol taxativo. E ainda como um ponto negativo é que os familiares das pessoas e os pacientes que têm esse tratamento alternativo acabam gastando muito dinheiro para se manter no tratamento. Alguns deles são muito caros, e aí as pessoas, quando não têm o atendimento do plano de saúde que elas pagam, ou até mesmo do SUS, acabam tendo que custear, se endividar. Muitas famílias fazem empréstimos, vendem seus bens, fazem aquelas vaquinhas na internet a fim de conseguir um acesso ao tratamento médico que foi prescrito. E isso a gente até mostrou na entrevista do autismo aqui, um colega falou que ele foi prescrito, não conseguia, tal, pediu dinheiro emprestado, enfim. Vão lá, curta o episódio, que é muito legal, um dos episódios bem bacana. E afinal, se o médico de confiança acabou prescrevendo, por que não você fazer o tratamento, né? Então, quem define o que é bom pra você é a agência nacional ou é o médico que está fazendo o seu atendimento? Então, essa é um paradoxo que fica rodando ali, um paradigma que fica sendo debatido direto, principalmente nessa questão do rol taxativo. Obviamente, você não precisa ser nem expert, nem em direito, nem em medicina, em saber que a decisão melhor, isso aí foi até motivo de amplo debate aí no período de pandemia, que quem deve saber o que é melhor para você é o seu médico, né? Não alguém ou um terceiro que não tem nada a ver com a sua vida. Então, o que vai acontecer, no nosso entendimento, é que vamos ter que entrar, os pacientes vão ter que entrar mais na justiça, judicializar, né, as questões de saúde, e que dependendo do resultado vai acabar sobrando de novo pro SUS, que já não consegue atender todo mundo. Como é que vai atender esses chamados aí especiais para tratamentos alternativos? E o tratamento do cannabis, né, o tratamento com a medicina canabinoide, onde é que ela entra nisso tudo? Ele pode ser custeado pelo plano de saúde? Pode ser custeado pelo SUS? Isso vai depender agora com essa decisão do seu advogado e na exploração das exceções que a gente falou aqui. E obviamente, né, infelizmente é outro gasto, que você vai ter que ter outro custo, que é contratar um advogado. Fato é que o tratamento à base de cannabis não é autorizado, não é incluído no rol da ANS. Então, por isso, muitas das situações em que elas são prescritas para principalmente doenças e síndromes neurológicas graves, eles acabam sendo judicializados, como é o caso de alguns pacientes que eu disse da epilepsia refratária. Mas, na verdade, outras doenças têm a cannabis prescrita como tratamento, né? O autismo, dor crônica, esclerose múltipla, fibromialgia, Parkinson, Alzheimer, síndrome de Tourette, síndrome de Dravet e muitos outros que a gente até trouxe em alguns episódios e trazem muitos resultados, são eficazes, já são comprovadas cientificamente. Essa conversa de que é um tratamento que ainda não está comprovado cientificamente, isso é uma balela, isso é uma conversa fiada, porque já tem um monte de artigos aí que diz que é eficaz. Então, cabe, trazer um entendimento legal lá do Tribunal de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, que acabou fazendo uma súmula para decidir desses casos de tratamento alternativo e que se aplica muito aos casos de cannabis. A súmula 102 diz que, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura do custeio de tratamento sobre o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Esse é uma súmula que a gente ainda não sabe como é que vai se comportar o juízo ou até mesmo o tribunal diante dessa decisão do STJ. É algo que a gente precisava destacar. Outra preocupação é que para algumas pessoas isso foi um ponto positivo, é que agora os médicos prescritores eles vão precisar fazer um relatório mais detalhado, mais cuidadoso e apresentar ali um trabalho um pouco mais minucioso, né? Nesse relatório ele vai precisar dizer o histórico clínico, qual o diagnóstico, justificar o motivo pelo qual escolheu o tratamento à base de cannabis. Então, para algumas pessoas isso foi bom, porque algumas receitas ainda estavam... Eu sou totalmente a favor de todos os médicos prescritores, mas tem alguns que têm muita preguiça e acabam botando pouca coisa ali na receita, ou outros que já fazem uma indicação que é muito discricionária,
direcionar, tomar 10 gotas de CBD full spec. Cara, como é que ele descobriu que é 10 gotas, que é a dose correta da pessoa, se a gente precisa passar por aquela dosagem experimental? Então a gente tem que ficar bem esperto, né, com relação a isso, mas para algumas pessoas isso foi considerado bom. Com esse relatório em mão, receita, autorização da Anvisa para exportação, né, do produto, se for o caso, então ele vai poder solicitar administrativamente esse custeio do plano de saúde. A grande maioria dos casos, mesmo se você tiver todos esses documentos e solicitar o custeio pelo seu plano de saúde, seu caso vai ser negado. E aí, com a negativa, não vai ter outra alternativa, senão você recorrer ao judiciário para ajuizar essa ação. Então, procure um bom advogado, de preferência um que conheça de direito médico, né, que é direito administrativo ali, que seja muito bom. Se você não tiver condições de arcar com as suas despesas médicas, você vai acabar tendo que procurar a Defensoria Pública de Saúde, né, da sua cidade. Próprios STJ já diz que essa decisão não é absoluta, até porque ela tem na corte outras decisões favoráveis. Em outubro de 2021 mesmo, a gente falou aqui da decisão da terceira turma da STJ, que determinou por unanimidade que um convênio médico fornecesse medicamento à base de cannabis, né, o CBD, para um paciente com epilepsia refratária. A gente falou disso aqui uma vez, eu lembro muito bem. Nessa ação em que foi dado o custeio do plano de saúde para esse paciente de cannabis, a ministra Nancy Andrighi destacou que é necessário fazer uma distinção entre o entendimento da corte e o caso, pois além da família ter obtido a autorização excepcional, que era de, né, importar, a Anvisa também autorizou a importação. Então ele acabou justificando ali as razões das quais ela colocou aquela decisão, mas infelizmente o rol taxativo acaba sendo um retrocesso que dificulta, burocratiza, judicializa as questões de saúde que são tão importantes para as pessoas e para os pacientes, sobretudo os pacientes de cannabis, da cannabis sativa, da maconha. A notícia boa é que essa decisão ela não é vinculante, ela não precisa ser seguida, né, pelos tribunais lá de baixo, ela pode ter outras decisões e depois a pessoa tentar aplicar esse entendimento aqui, e que possivelmente, né, essa decisão ela pode ser alterada por outros recursos. Parece que os autores aí estão se movimentando para poder mudar essa realidade. Existem até diversos projetos de leis para transformar esse rol da ANS em apenas um rol exemplificativo e não um rol taxativo, e a gente vai aqui ficar de olho, seguindo o nosso papel de ser contra qualquer coisa taxativa, né, porque você limita o acesso, e vamos brigar aí por uma mudança e a aplicação do rol exemplificativo. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia. É muito importante a gente tratar dessas questões de notícia de saúde que possam ou não estar atrelados ao tratamento canabinoide, né? Não esquece de deixar o seu like aqui, de compartilhar o nosso conteúdo, se inscrever no canal, comentem, que é muito legal a troca que a gente faz nos comentários, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!